Olá a todos, muito boa tarde, espero que estejam todos bem. O meu nome é Carlos Nunes, eu sou professor de Informática e fui convidado pela Leia para dinamizar este quarto webinar de, sobre como ensinar à distância e neste em particular vamos falar de algumas ferramentas para ensino à distância. Portanto, como eu disse, há algumas ferramentas, portanto, não todas, porque existe um número quase infinito de ferramentas que poderão utilizar. Há algumas que vocês já utilizam e que podem servir para alguns propósitos. Eu aqui vou falar de ferramentas, às vezes de uma forma um pouco mais genérica e às vezes indicando exatamente que ferramentas é que podemos usar para cada situação. Infelizmente, eu não vou poder demonstrar a utilização de cada uma delas, mas é importante conhecermos a potencialidade de cada uma delas. Depois, cada um de vocês fará a sua própria seleção e irá investigar um pouco mais acerca daquilo que vos interessa a vocês e aos vossos alunos. Infelizmente não será possível responder aos milhares de questões que foram sendo colocadas antes deste webinar, mas eu vou tentar responder a grande parte delas e dar também uma solução para as restantes, ok? Bom, então nós para começarmos vamos falar de como criar videoguiões das aulas, portanto, basicamente como fazer algo parecido com o que eu estou a fazer neste momento, em que me estou a gravar a mim próprio e estou a apresentar algo enquanto vou falando. Então, para isso, uma ferramenta bastante útil é o OBS. Portanto, o OBS, este é um software grátis, pode ser descarregado já, livremente, e serve então para fazer uma montagem de vários elementos. Que elementos? Portanto, permite-me usar a minha webcam, o meu microfone, o que se está a passar no ecrã do meu computador, numa janela específica ou no ecrã inteiro, ou até numa determinada parte de uma janela. Posso também incluir nesta gravação o som do meu computador, ou imagens estáticas, ou vídeos, e portanto há várias fontes de onde podemos ir buscar esta informação que irá aparecer no ecrã. É como se fosse um estúdio de gravação em que nós somos ao mesmo tempo o ator, o editor e o produtor. E que vamos fazendo isto tudo em direto, que no início pode parecer algo confuso esta preparação, mas no fim de uma utilização vão ver que é bastante simples de utilizar. Então aqui como alguns exemplos destas diferentes fontes. Portanto, imaginem que eu quero fazer uma gravação em que só aparece eu. Então, é possível. Ou uma gravação em que aparece eu e parte de uma janela ao meu lado, uma janela que vem, por exemplo, de uma página de internet. Ou ter uma página de internet e pôr a minha imagem pequenina, como está a acontecer agora, só que neste caso com uma apresentação de PowerPoint. Portanto, eu posso decidir onde é que eu ponho a minha cara, com que tamanho, portanto, eu tenho a liberdade para fazer tudo isso, ou até apresentar, por exemplo, no mesmo ecrã, várias janelas que eu tenho abertas e ao mesmo tempo aparecerem outros elementos, como por exemplo a minha webcam. Portanto, e como eu disse, isto acaba por ser uma edição de vídeo em direto. Então, isto é feito só para vocês verem, mas na verdade a minha cara não precisa de estar aqui, eu posso pôr a minha cara onde eu quiser, ao vivo, em direto, e também aumentar, portanto, eu consigo gerir todos estes elementos à minha maneira, ok? Portanto, estão a ver que isto dá-nos logo muitas possibilidades. Agora, este ambiente, o ambiente de trabalho que eu estou a ver aqui no meu computador, mas vocês não veem, portanto, é algo que no início pode parecer mais confuso, mas basicamente o que nós vamos encontrar aqui é uma forma de criar cenas e em cada cena colocar uma fonte. Então o que é que são estas cenas? As cenas é como se fosse um modelo do ecrã que eu quero mostrar. Por exemplo, este modelo em particular é o ecrã do PowerPoint. É o ecrã que está no meu PowerPoint, na janela do PowerPoint, e a minha webcam. E eu podia querer ter uma outra cena em que era só o browser do meu computador e nem sequer aparecer a minha imagem. Portanto, isso são as cenas. As fontes é o que é que faz parte então de cada cena.
Por exemplo, aqui neste exemplo, temos aqui uma cena que eu chamei de gravação. Depois nós podemos dar o nome que quisermos. Portanto, eu até pus aqui a descrição. O ecrã inteiro, a câmera e um slideshow. Portanto, um slideshow de fotografias. E depois aqui nas fontes é os diferentes elementos que vão ser usados. Por exemplo, o slideshow, que depois eu posso especificar que fotografias é que eu quero que vão passando. O ecrã inteiro, a minha webcam e o meu microfone. E depois posso tornar visível ou invisível cada um destes elementos. Então, a parte difícil é esta, é nós decidirmos o que vamos fazer e como é que vamos organizar as nossas coisas. Depois, cada um de vocês, obviamente, que terá as suas necessidades, ok? Por exemplo, eu estou a imaginar um professor de música que pode pôr uma pauta com as notas no ecrã em grande e a própria imagem dele, por exemplo, a tocar flauta enquanto acompanha as notas. E o som, eu posso decidir se é o som que vem do computador e eu, professor, estou só a imitar os movimentos, ou posso dizer que o som vem do meu microfone e eu próprio estou a tocar, ou ambos ao mesmo tempo. Então, as possibilidades são infinitas. Então, só como demonstração do que eu posso fazer com a mudança destas cenas, eu agora vou mudar aqui a cena, só para demonstração. Por exemplo, eu tenho esta cena já preparada e tenho uma outra cena em que eu agora estou a mostrar uma página de internet com a minha imagem. Portanto, até vou fazer aqui um ajustezinho. A cena inicial com que eu comecei a apresentação estava eu maior, mais em baixo. Portanto, estão a ver, em direto eu consigo ir alterando a cena que eu quero usar. Portanto, e tudo isto é feito antes de começar a gravação. Portanto, esta preparação da cena e das fontes é o que é necessário fazer antes. Portanto, isto é um exemplo de uma coisa que eu podia fazer. Portanto, passar de uma cena para outra. Portanto, e aqui sou eu que decido, sou eu que vou clicando com o rato no que eu quero. E depois, o que é que eu faço com isto? Com tudo preparado, eu posso decidir gravar ou transmitir mesmo pela web em direto, como, por exemplo, como agora. Então, nós temos um painel que tem logo umas opções muito óbvias, iniciar a transmissão ou começar a gravação. Fazer a gravação é bastante mais simples, é só carregar num botão e depois parar, e aquilo fica guardado numa pastinha. Portanto, é iniciar a transmissão, por exemplo, através do YouTube, tem mais um passinho ou outro. E depois é só ir controlando, escolhendo as cenas, as fontes nem preciso de mudar nada, e depois prestar ali atenção se o meu microfone está mesmo a funcionar ou não, para não estar a fazer uma gravação de 1 hora e depois no final a perceber-me que não estive a falar. Portanto, como eu disse, isto inicialmente parece um pouco confuso porque tem muitos ecrãs, muitas opções, mas é só nós metermos na cabeça o que é que precisamos, imaginarmos a nossa cena, criamos a cena, que pode ser só uma, no meu caso eu tenho aqui várias, mas podia ser só uma cena e depois decidir que fontes é que eu vou usar e depois aqui vamos escolhendo uma a uma. Agora, como é que fazemos isto tudo? Eu depois no final eu vou-vos mostrar um link onde podem obter toda essa informação, ok? Então, continuando, para outro tipo de criação de recursos, portanto, neste caso aqui estamos a falar de um recurso multimédia com recurso a imagens, vídeo, som, mas também podemos querer ter apenas som. Então, para uma ferramenta muito simples de edição de som é o Audacity. O Audacity é uma ferramenta também gratuita, portanto podem descarregar e instalar no vosso computador e que é utilizada tanto por profissionais como por pessoas que nunca trabalharam com uma ferramenta deste género. Portanto, a ferramenta não tem um aspecto muito moderno, mas na verdade é simples de utilizar. Portanto, mas atenção, isto é só mesmo para áudio, fazemos uma gravação e depois, por exemplo, criamos um MP3 ou para enviar aos nossos alunos ou para acrescentar o nosso som a um vídeo qualquer. Portanto, eu tenho aqui uns passinhos simples para depois verem mais tarde quando vos enviarem a apresentação. Podem seguir estes passinhos, mas basicamente podemos importar, se quisermos importar uma música que já existe, podemos selecionar o bocado que queremos eliminar e apagar, e depois podemos também gravar qualquer coisa por cima. Portanto, punhamos a gravar, e no final temos uma opção para exportar que guarda, então, a mistura entre o ficheiro de música que nós editamos com a nossa própria narração. Portanto, e assim temos um ficheiro
com música e narrado por nós. Mas, no entanto, há que terem atenção que não devemos esquecer as ferramentas que já sabemos utilizar. O Audacity possivelmente é uma ferramenta que vocês nunca viram ou nunca utilizaram, mas devemos focar sempre nas ferramentas que já conhecemos. Portanto, se vocês já utilizaram o PowerPoint em alguma altura da vossa vida, provavelmente já usaram, vocês podem usar o próprio PowerPoint para fazer uma narração. Imaginem que têm a apresentação já preparada com as animações e aqui nesta imagem eu até estou a mostrar exatamente o sítio onde se faz. Portanto, no separador que diz apresentação de diapositivos, temos uma opção que diz gravar apresentação. E ao carregarmos lá, ele vai gravar através do nosso microfone o que nós dizemos. E depois no final é possível guardar a apresentação até como se fosse um vídeo. E então temos uma animação que é a nossa apresentação de PowerPoint, narrada por nós. Por exemplo, pode ser usada por exemplo, em português ou em inglês ou qualquer língua, para contar uma história, para ir lendo. Depois depende sempre, a estratégia depende de vocês, do nível de ensino, etc. Mas podemos criar uma coisa, um elemento multimédia muito rico para disponibilizar aos nossos alunos para eles verem e ouvirem quando quiserem, ok? Portanto, em relação ao OBS, também podemos fazer isto com aquela vantagem de podermos juntar os elementos que quisermos. Portanto, não estamos limitados a usar a apresentação de PowerPoint, podemos juntar essa apresentação, juntar uma imagem, juntar a nossa câmara, portanto, como já perceberam nos diapositivos anteriores. Depois, algo muito importante, que pode parecer que não é uma ferramenta de ensino à distância, uma vez que é uma daquelas ferramentas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, e se não utilizam no vosso dia-a-dia, podiam utilizar, e convém, que são algumas ferramentas para armazenamento, criação e partilha de conteúdos. Existem várias ferramentas deste género, portanto, as maiores, as mais poderosas, as mais conhecidas, é o OneDrive da Microsoft e o Google Drive da Google. Portanto, o OneDrive está associado ao vosso, possivelmente ao e-mail do Office 365 ou ao e-mail da Outlook. O Google Drive está associado aos e-mails da Gmail ou do G Suite Educação para quem estiver na escola. E nós temos de aprender a utilizar melhor as funcionalidades destas ferramentas. Então, só para rever aqui algumas destas funcionalidades, provavelmente algumas que vocês usam, outras talvez nem por isso. Esta é a mais comum, para armazenar ficheiros na nuvem, ou seja, guardar os meus ficheiros na cloud, de forma a que eu consiga aceder a eles em qualquer lugar. Portanto, e quando eu digo em qualquer lugar que tenha internet. Por exemplo, eu posso guardar algo no Google Drive aqui em minha casa, no computador, e na rua, com o meu telemóvel, eu consigo aceder aos mesmos documentos. Portanto, essa é uma das funcionalidades mais típicas. Mas também posso usar estas ferramentas para partilhar essas pastas e esses ficheiros com alguém que eu queira. Portanto, eu posso partilhar, por exemplo, uma pasta para os meus alunos poderem ver tudo o que eu lá ponho dentro. E em vez de eu estar constantemente a enviar ficheiros aos meus alunos, por exemplo, 2 em 2 dias ou de semana a semana, eu posso partilhar com eles uma única pasta e digo, todas as semanas eu vou colocar aí novos materiais e os alunos acedem à partilha e conseguem ver tudo aquilo que nós vamos acrescentando sem nunca mais termos de lhes enviar um novo e-mail com um novo ficheiro, certo? E assim acaba por ser uma forma muito prática de partilha. Também podemos partilhar algo para edição, ou seja, uma pasta em que os alunos podem colocar lá algo dentro ou podem editar os ficheiros que eu lá tenho. Por exemplo, eles podem editar um documento que eu tenha numa partilha em que eu permita a edição. Isto também pode ser usado para trabalho colaborativo, por exemplo, ter um mesmo documento em que vários alunos produzem um texto. Por exemplo, durante esta pausa da Páscoa, o meu agrupamento quis que nós tentássemos manter de alguma forma um contacto com os alunos, mesmo sem ser dar-lhes tarefas da escola para fazer. Então nós decidimos, em conjunto, criar um texto colaborativo em que em cada dia um aluno ia escrever umas 5 linhas de acordo lá com os determinados critérios e então todos os dias um aluno novo ia lá e acrescentava a sua parte. Os professores também ajudavam, que os professores davam
algumas dicas de por onde é que o texto devia seguir, dando algumas palavras-chave, por exemplo, autocarro, sapo e lua. E o aluno, nessas 5 linhas, tinha de incluir esses elementos e depois a história ia continuar. Portanto, isto é apenas um exemplo de uma utilização prática destas ferramentas de uma forma interessante e agradável tanto para os professores como para os alunos. Depois, também temos a possibilidade de criar documentos online, portanto, sem ser preciso ter um Word instalado no computador ou PowerPoint, nós podemos criar documentos online. Seja no telemóvel, seja no computador, temos essa possibilidade. Uma funcionalidade muito útil e pouco utilizada por nós é recuperar versões antigas de ficheiros. Não é só uma espécie de uma reciclagem, é mesmo recuperar o estado em que o ficheiro estava, por exemplo, ontem. Nunca vos aconteceu enganarem-se e guardarem um ficheiro quando era suposto terem guardado com outro nome e perderam algumas alterações que tinham feito no dia anterior e depois tiveram que refazer tudo? Então, tendo os ficheiros nestes serviços, nós podemos dizer: eu quero que este ficheiro fique com o mesmo texto que tinha escrito ontem. Quando estamos a falar de trabalho colaborativo, até é possível ver exatamente quem é que escreveu o quê e dizer: ok, eu vou eliminar tudo o que esta pessoa escreveu. E então consigo recuperar essas versões do documento que estão mais para trás. Portanto, é uma funcionalidade bastante útil. Portanto, e como disse já há bocado, aceder aos ficheiros em qualquer local e dispositivo. E algo também muito importante e muitas vezes não utilizado por nós é a possibilidade de sincronizar ficheiros entre várias pessoas e dispositivos. Por exemplo, em vez de andarmos com um ficheiro numa pen, e temos aqui o ficheiro na pen que trabalhamos no computador portátil em casa, depois o nosso filho vai precisar do portátil, precisamos de ir trabalhar para outro computador qualquer ou para outro sítio, vamos a pen e continuamos a trabalhar sempre nesse ficheiro na pen, ou às vezes criamos cópias, uma fica no computador, outra fica na pen, e depois é uma confusão porque temos várias cópias do mesmo documento. Instalando uma aplicação para fazer esta sincronização do Google Drive ou do OneDrive, é possível que quando eu escrevo alguma coisa no meu computador e guardo, eu posso desligar o meu computador, vou para outro computador qualquer e quando eu lá chegar, o ficheiro editado já está à minha espera. O ficheiro que eu acabei de guardar já está no outro sítio também. É a mesma coisa que o telemóvel. Eu estou a escrever qualquer coisa no telemóvel, enquanto estou, sei lá, na fila da farmácia à espera, estou a escrever qualquer coisa e fecho. Quando eu chego a casa, eu consigo continuar a trabalhar no mesmo texto sem andar com ficheiros para a frente e para trás. Portanto, e podemos fazer essa sincronização entre os nossos dispositivos e também a sincronização é feita entre as várias pessoas que têm acesso ao ficheiro. Portanto, esta utilização destes serviços é um mundo e podíamos passar aqui 3 webinars a falar de cada uma destas coisas. Então eu vou falar apenas de algumas diferenças e semelhanças e depois deixar aqui algumas imagens que poderão consultar mais tarde, que dá algumas dicas de como é que se fazem algumas coisas, ok? Então, diferenças e semelhanças entre os dois serviços. Na verdade, eles não são assim muito diferentes. Alguns têm umas funcionalidades extra, mas basicamente tudo aquilo que eu disse que eles fazem, tudo que eu acabei de dizer, portanto, é idêntico para os dois, ok? Portanto, depende mais do tipo de serviço que nós utilizamos, se é o Gmail, se é o Outlook, se é outra coisa qualquer. Agora, como criar um documento? Se nós acedermos à página de um destes serviços, vamos encontrar um botão que diz novo ou tem um mais e que nos mostra logo a possibilidade de criar um documento. No caso da Microsoft, é um documento do Word ou do Excel ou do PowerPoint, entre outros, como por exemplo formulários. No Google Drive, não é no Word, mas é um programa que serve na mesma para criar um documento, que é o Google Docs, e que depois também é possível guardar no formato do Word para abrirmos no nosso computador de casa. Portanto, também permite o mesmo tipo de ficheiros. Um ficheiro de texto, uma folha de cálculo, uma apresentação, criar um formulário. Portanto, é bastante simples criar estes ficheiros e eles ficam sempre guardados automaticamente na nuvem. Imaginem que eu estou a escrever um texto e falha a luz. Quando a luz voltar, eu tenho exatamente o mesmo texto que tinha escrito no momento em que a luz falhou. Portanto, acaba por ser também muito útil nesse sentido. Tem a desvantagem de precisar de internet, mas é como tudo. Vantagens e desvantagens. Aqui temos um exemplo de um documento
criado no OneDrive, portanto um documento de texto, em que o aspecto da ferramenta mesmo na web é parecida com o Word que temos instalado no computador, que podemos ter instalado no computador. Obviamente que é uma versão bastante mais limitada, ok? E é uma versão que funciona para criar e editar estes documentos online. Uma dúvida também muito frequente era como é que criamos um formulário, como é que criamos um teste online. Então nós podemos fazer tudo isso com estes serviços. Por exemplo, neste caso com o Google Drive. Se eu escolher a opção de criar um formulário, surge-me o formulário que eu depois posso ir editando, em que depois posso editar as perguntas, posso escolher, por exemplo, neste caso é uma pergunta de escolha múltipla, mas há outros tipos de perguntas, e depois defino quais é que são as opções. Sempre que eu quiser acrescentar mais um elemento ao meu formulário. Depois ao lado tenho um painel com um maisinho, que estão a ver ali, e isso vai acrescentar uma nova pergunta. Depois também posso acrescentar texto, ou imagens, ou vídeos, posso acrescentar mais alguns elementos ao meu formulário. E se eu quiser um teste de resolução automática, na verdade, vocês podem usar na mesma os formulários do Google para fazer isto. Como eu disse há bocado, há uns minutos atrás, convém nós utilizarmos bem as ferramentas que já conhecemos, e se vocês sabem fazer um formulário no Google, vocês sabem fazer um teste utilizando um formulário do Google, porque é exatamente igual. Eu tenho aqui só umas indicações de onde é que poderão ir para transformar um formulário qualquer num teste. Então, nos formulários do Google vocês vão ver sempre uma rodinha dentada, que é para aceder às configurações. Depois aqui no segundo passo, estão a ver ali com a setinha a apontar para um separador que diz questionários. E depois nesse separador temos uma opção para transformar esse formulário, que era um formulário normal até agora, para recolher a opinião dos alunos, e vão transformá-lo num teste. Qual é que vai ser depois a diferença? É que por baixo de cada pergunta tem uma opção que diz chave de resposta, onde vocês podem indicar qual é que é a resposta correta da escolha múltipla, por exemplo, e quantos pontos é que vale. Portanto, é tal e qual como parece aqui, é assim, é fácil assim. Depois, para fazer chegar aos alunos, é como faziam chegar qualquer formulário. Portanto, tem o botãozinho do enviar, e depois a partir daí é enviarem ou por e-mail, ou copiarem o link e partilharem nas redes sociais, tanto faz. Depende da forma de comunicação que tiverem com os vossos alunos. Portanto, também fica aqui este diapositivo, como depois uma indicação para verem mais tarde como é que chegam lá a essas opções. Depois a parte da partilha. Como eu disse, nós podemos partilhar tanto ficheiros como pastas. Se eu partilhar uma pasta, eu estou a partilhar tudo o que lá está dentro. Se eu partilhar um ficheiro, eu estou a partilhar apenas aquele ficheiro específico. Ok? Sempre que eu clicar dentro do Google Drive ou OneDrive com o botão direito do rato em cima de qualquer um destes, qualquer uma pasta ou qualquer ficheiro, eu tenho sempre uma opção que diz partilhar, que é o que está marcado agora aqui nestas imagens. E ao partilhar, surge um ecrã, neste caso do Google Drive, em que eu posso dizer com que pessoas é que eu quero partilhar, por exemplo, escrevendo os e-mails delas, ou também posso obter um link que eu posso colocar em qualquer sítio e as pessoas, mesmo sem ter um e-mail, clicando apenas no link, podem abri-lo. Imaginem que eu crio este link, este nome esquisito que estão aqui a ver, mas pronto, é só copiá-lo. Copiá-lo ali mesmo na opção que diz copiar link. E imaginem que eu colo no grupo do WhatsApp que tenho com encarregados de educação. Então, os encarregados de educação carregam nesse link e têm automaticamente acesso ao ficheiro ou à pasta partilhada. E sempre que eles quiserem, eles podem ir lá ver essa partilha, a não ser que a gente desative a partilha em determinada altura. Depois, também algumas perguntas que foram feitas. E o que é que acontece quando os alunos não têm, os alunos, ou às vezes até os professores, que não têm computador, como é que fazem? O smartphone é uma excelente ferramenta, não substitui tudo, mas substitui algumas coisas. Obviamente que o ritmo de trabalho de alguém que vai fazer algo no telemóvel, como por exemplo escrever, vai ser um ritmo bastante mais lento de alguém que está a escrever num teclado. No entanto, existem vários pacotes de aplicações. Neste caso, temos aqui um conjunto de pacotes de aplicações da Microsoft e da Google, onde vocês veem, na parte da Microsoft, vem o OneDrive, vem o Word, o Excel e o PowerPoint. No caso do Google Drive, vem o Google Drive, as tais folhas de cálculo do Google Drive, os documentos e as apresentações. Portanto,
com estas ferramentas, um aluno, desde que tenha internet, ok? Tudo isto funciona online. O aluno, desde que tenha internet no telemóvel ou por Wi-Fi, consegue então, de alguma forma, criar algo, aceder a partilhas e partilhar alguma coisa, escrever um documento, criar uma apresentação. Tudo isso é possível fazer no telemóvel. Agora, uma parte também que incide sobre a grande parte das vossas perguntas é como é que eu faço chegar os materiais aos meus alunos. Portanto, como já viram, a partilha de pastas e ficheiros é uma delas, e principalmente como é que eu recebo os ficheiros dos meus alunos e como é que eu dou o feedback à distância. Então, existem, na verdade, várias ferramentas para isso e existem muitas soluções para fazer chegar algo aos alunos. Portanto, eu tenho aqui uma lista uma a uma. Eu digo já que eu coloquei daquilo que eu considero ser o pior até ao melhor. Portanto, o e-mail eu acho que é a solução mais fraca. Porquê? Eu consigo fazer chegar um ficheiro a um aluno ou um conjunto de alunos apenas com e-mail. Mas se eu receber uma resposta de todos os alunos, nem que seja a dizer obrigado professor, eu já vou ter, no meu caso que tenho muitas dezenas de alunos, ok? Um professor que dê a disciplina de TIC no ensino básico, no limite pode ter 22 turmas, portanto 22 turmas vezes 20 alunos, façam-lhe as contas. Pronto, são muitos e-mails, certo? E isso para não fazer nada. Se os alunos começam a fazer perguntas por e-mail, nós temos de responder um a um. E começamos a receber a mesma dúvida de vários alunos e continuamos a responder um a um. Então não é uma solução muito eficiente nem muito eficaz. Portanto, infelizmente, o nosso trabalho, nós queremos que assente muito no e-mail, mas é uma solução muito má. Portanto, outras soluções. Utilizar redes sociais não é a melhor forma possível, mas pronto, pelo menos é uma forma de estarmos todos juntos e todos verem ao mesmo tempo uma dúvida e a resposta. Portanto, se por acaso usarem isto com muito cuidado, com a autorização dos encarregados de educação e sempre em grupos fechados e limitados a um grupo muito restrito de alunos, ok? De qualquer forma, é uma possibilidade, mas não é uma boa solução. Depois, temos a possibilidade de usar um grupo de mensagens instantâneas, também um grupo fechado, portanto, no Messenger, WhatsApp, portanto, grupos desse género, também é uma forma um pouquinho mais controlada de partilhar algo com os alunos. Depois temos a possibilidade de partilhar através de blogs, em que cada um de nós pode ter um blog e ler os comentários dos alunos, e os alunos já sabem onde é que precisam de ir, sempre que precisam de material daquele professor. A mesma coisa para páginas de internet. Portanto, blogs e páginas de internet não são assim tão diferentes no seu objetivo. Portanto, através destas partilhas na cloud, portanto, também é uma boa possibilidade de partilhar ficheiros com os alunos de uma forma simples, em que nem precisa que eles tenham um e-mail ou contas do utilizador. Podemos fazer uma partilha com o link. Depois, utilizando algumas ferramentas web, como por exemplo o Kahoot para criar quiz. Para criar quizzes online, eu pessoalmente, a que eu gosto mais é o Kahoot, porque, para quem não conhece, funciona assim como um concurso em que os alunos competem com os colegas e competem com eles mesmos. É muito frequente. Eu, quando uso um Kahoot na minha aula em que estão todos, é muito frequente que eles queiram fazer novamente e responder às mesmas perguntas. Se eu dou um Kahoot para fazer em casa, é muito frequente que o mesmo aluno responda 2 ou 3 vezes para tentar melhorar a sua pontuação. Porque aquilo, quanto mais rápido se responder, mais pontos se ganha, e estamos constantemente a ver quantos pontos é que os outros têm no fim da mesma pergunta. É bastante interessante. O Padlet é uma espécie de um mural digital em que podemos escrever colaborativamente com os nossos alunos. É como se fosse um quadro onde todos os alunos podem ir escrever e pôr imagens, pôr vídeos, e que tudo isso é visível por todos os alunos da turma, porque também convém restringir aquilo aos nossos alunos. Depois outras ferramentas, por exemplo, como o Class Dojo, que é uma ferramenta bastante útil para pré-escolar e primeiro ciclo. É muito interessante, os alunos gostam muito, tanto para ensino presencial, para manter o contacto com os encarregados de educação e os pais verem como é que os filhos estão a funcionar na escola, e também nestas alturas de ensino à distância, que também serve como uma forma de continuarmos a partilhar
algumas coisas com os pais e recolher algum feedback. E depois temos a melhor solução de toda, que são as plataformas de LMS. Portanto, eu vou falar aqui de algumas. Portanto, a própria plataforma da aula digital tem integrado um LMS bastante interessante, já posso mostrar à frente. O Edmodo, Classroom, o Classroom é a ferramenta associada à Google, o Moodle, que existe em muitas escolas e que possivelmente já usaram, ou em formações, ou vocês próprios como professores com os vossos alunos, o Schoology e o Teams que é a ferramenta da Microsoft. Bom, então, primeiro, o que é um LMS? Basicamente, um LMS significa Learning Management System, ou Sistema de Gestão de Aprendizagens, é uma forma de gerir o trabalho entre os alunos e os professores, seja à distância, seja presencial, seja uma mistura. Portanto, e a utilização destas ferramentas dão-nos várias possibilidades. Entre elas, disponibilizar recursos aos alunos. Portanto, estas plataformas funcionam como uma página de internet, para todos os efeitos, em que os professores têm uma forma simples de lá colocar os materiais. Portanto, ficheiros, links para páginas web, pastas com ficheiros lá dentro. Portanto, disponibilizar esse tipo de recursos estáticos. Que mais? Disponibilização de atividades. Isto sim é uma funcionalidade imprescindível nesta fase em que estamos, porque disponibilizar recursos podíamos disponibilizar daquelas formas todas que eu falei antes, mas criar algumas atividades em que os alunos nos podem enviar ficheiros, portanto, para nós recebermos o trabalho dos alunos e darmos feedback se está certo, se está errado, por uma nota, portanto, e comentar o que é que o aluno pode melhorar. Criar um teste online, portanto, um teste em que o aluno, no fim de fazer, irá poder ver automaticamente a sua nota. E nós, professores, que tivemos o trabalho de criar o teste, já não temos o trabalho de o estar a avaliar, a não ser em perguntas de resposta aberta que depois podemos avaliar à parte. Criar outro tipo de formulários ou sondagens para os alunos para nos darem opinião com uma pergunta ou duas. Portanto, um inquérito, algo desse género. E depois existem um sem número de atividades que existem, e essas atividades depois dependem do sistema que estamos a usar. Mas todos os sistemas que estamos ali, que vimos ali, permitem utilizar estas atividades. E depois, também muito importante, é permitirem a comunicação entre o professor e os alunos e entre os alunos também. Portanto, para quê? Para nós mantermos o contacto com os alunos, para podermos esclarecer algumas dúvidas e para fornecermos feedback do trabalho realizado. E tudo isto pode ser feito de uma forma assíncrona, ou seja, nós não precisamos estar em direto com os alunos para os ajudar, não precisamos estar em direto para receber o trabalho deles, portanto, os alunos, com o seu ritmo, vão depositar os trabalhos lá, vão colocar as suas dúvidas lá e nós, no nosso tempo, vamos ver os trabalhos, vamos responder às dúvidas. Enquanto a gente não responde, os alunos até se podem ir ajudando uns aos outros utilizando estas ferramentas. Portanto, e depois também muito importante, fornecer feedback do trabalho realizado, como eu já disse. Isto é muito importante. Há muitas pessoas que utilizam estas ferramentas para receber os trabalhos, mas não se preocupam de as utilizar para dar o feedback aos alunos, lhes dizer o que é que está bem e o que é que está mal. E é muito importante, principalmente neste contexto de ensino à distância, para eles terem uma noção do que é que podem melhorar. Agora, a grande dúvida é, e aí é que estava também uma boa centenas de perguntas sobre qual a melhor ferramenta LMS para utilizar com os alunos. Portanto, não há uma melhor, ok? Depende de vários fatores. Temos aqui alguns deles, como por exemplo, o nível de ensino dos alunos, ok? Por exemplo, se o nível de ensino for o primeiro ciclo ou pré-escolar, até pode ser usada outra ferramenta mais simples, como o ClassDojo, que eu falei há pouco. Depois, a forma de aceder, se é através do PC, se é através do smartphone, de qualquer forma, todas estas ferramentas têm uma versão para smartphone, mas a nossa escolha pode depender qual é que é a mais agradável para os alunos. Portanto, a facilidade de utilização, tanto para nós criarmos, como para os alunos interagirem connosco. Que ferramentas de comunicação é que têm associadas? Se têm associado uma ferramenta de chat, de fóruns, de videoconferência em direto. Portanto, há vários motivos. Outros deles são
que tipo de conteúdos é que é possível disponibilizar, se permite, por exemplo, a disponibilização de materiais. Por exemplo, no caso da aula digital, é a única que na prática os alunos têm acesso ao manual. Se para nós for muito importante que os alunos tenham acesso ao manual integrado nessa plataforma, então poderia ser essa a nossa escolha. E depois, que tipo de ferramentas de contacto privado é que existem também dentro dessa ferramenta? Portanto, contacto privado sem ser um fórum em que todos veem que formas é que existem de comunicar diretamente com os alunos. Agora é assim, aqui é que está a dúvida qual é que é a melhor. Para mim pode ser uma e para vocês pode ser outra. Mesmo que a gente conheça todas, mesmo assim a minha escolha pode ser diferente da vossa. Eu dei formações recentemente em que eu pedia para analisarem 5 destas ferramentas e as colocarem da melhor à pior. E havia pessoas que respondiam exatamente o oposto umas das outras. Portanto, o que agrada a uns não agrada a outros. Há umas que são mais parecidas com rede social, outras são mais organizadas, outras são menos desorganizadas, outras permitem-me criar mais atividades. Portanto, há aqui um sem fim de fatores. Agora, o que convém fazer é, e isso eu posso falar mais à frente, é escolhermos aquela que melhor se adequa a nós e aos nossos alunos, aquilo que já usamos. E o que já usamos às vezes é muito importante para escolher. Não vale a pena estar a investigar ferramentas novas quando nós já temos à nossa disposição alguma ferramenta bastante competente, ok? Bom, mas de qualquer forma, outra pergunta muito frequente era qual a melhor maneira de organizar estes espaços? Existem basicamente 3 formas diferentes de nos organizarmos. É termos um espaço por disciplina, de 2 maneiras, com todas as turmas. Imagina, eu sou professor, eu tenho a disciplina de TIC, 7º, 8º e 9º ano, por exemplo. Então, eu crio uma disciplina de 7º ano com todos os alunos de todas as turmas do meu 7º ano. Portanto, e depois eu tenho 3 disciplinas, tenho TIC 7º ano, TIC 8º ano e TIC 9º ano. Os alunos vão ver uma disciplina por cada professor. Portanto, o aluno do 7º ano vai ver TIC 7º ano, português 7º ano e por aí adiante. Funciona dessa forma. Ou então só com uma turma. Qual é a diferença? Eu crio uma disciplina TIC 7º A, TIC 7º B, TIC 7º C, o que vai complicar um pouco a gestão, mas de alguma forma permite separar o trabalho dos alunos e faz com que eles não possam interagir entre si. Eu pessoalmente prefiro que todos os alunos estejam no mesmo espaço, porque eu prefiro que eles interajam uns com os outros para se ajudarem. Se eu responder a uma dúvida do aluno do 7º A, porque é que o aluno do 7º B não há de poder ver isso também? Portanto, eu prefiro essa forma. Ainda outra forma alternativa, bastante popular nesta altura, uma vez que estamos a trabalhar um pouco em cima do joelho, que é ter um espaço por turma. Ou seja, o mesmo espaço em que temos todos os professores lá metidos dentro. Em que os alunos entram lá e veem os trabalhos portugueses, os trabalhos de inglês, os trabalhos de TIC, pronto. E tudo isso está, de alguma forma, misturado. Depois os professores lá dentro tentam organizar o espaço da melhor maneira possível, que a organização também depende da plataforma. Como eu disse, há algumas mais organizadas do que outras. Então, ainda antes de passarmos à próxima fase, então aqui, qual a melhor maneira? A melhor maneira é sempre a que funciona para vocês e para a vossa escola. Se foi decidido fazer de uma maneira, às vezes é difícil, a meio do jogo, estarmos a mudar as regras para os alunos. Mas acaba por ser uma boa oportunidade para vermos o que funciona e o que não funciona e no ano seguinte continuar a usar estas ferramentas da melhor maneira possível. Quando eu digo isto, eu não estou a dizer que para o ano não vamos voltar à escola. Pelo contrário, estas ferramentas podem ser muito úteis para o ensino presencial. Portanto, é lá que nós colocamos alguns recursos para os alunos consultarem. Em vez de estarmos a mandar e-mails para eles tirarem fotocópias, podemos disponibilizar o material lá. Obviamente que alguns professores vão usar mais do que outros, mas se usarem estes recursos algumas vezes em cada mês, poderá ser logo algo útil para vocês e para os vossos alunos. E receber trabalhos é sempre útil ter uma forma mais organizada de receber os trabalhos,
onde fica registada a hora da entrega e essas coisas todas, e onde fica sempre definido o prazo. Portanto, isso é útil. Agora, sobre as ferramentas para videoconferência e as questões de privacidade. LMS e videoconferência não é bem a mesma coisa, ok? Portanto, LMS serve para disponibilizar conteúdos e comunicação de uma forma assíncrona, portanto, sem ser em direto. Depois podemos usar algumas ferramentas de videoconferência para colmatar algumas falhas. Por exemplo, o Microsoft Teams, que é um LMS, tem integrado a sua própria ferramenta. O Google Classroom, que é a imagem do meio, ali a verde, não tem nada integrado, mas tem uma ferramenta associada que é o Google Meet. Depois, outras ferramentas externas, como por exemplo o Cisco WebEx e o Zoom, que estão um pouco na moda por bons e por maus motivos, por questões relacionadas com privacidade, que nos deixam às vezes um pouco preocupados quando vimos uma notícia sem perceber bem o que acontece, mas aqui a questão é a privacidade é uma coisa que nós devemos tentar preservar, mas quando estamos a falar de privacidade na internet, estamos a falar assim de uma coisa que não existe, propriamente. É a mesma coisa que estarmos dentro de uma piscina, mas estamos preocupados em que está a chover, molhados já nós andamos. Portanto, quem tem uma conta de Gmail, quem tem uma conta de Facebook, quem tem uma conta do Outlook, na verdade está a expor alguns dos seus dados. E todos esses serviços são gratuitos. São gratuitos porque o produto que eles vendem somos nós. Nós somos o produto. Eles recolhem os nossos hábitos para nos fornecer publicidade que vendem à medida. Portanto, eu quando estou numa página com publicidade, há a tendência dessa publicidade ser algo que eu tenha procurado recentemente ou que me interessa. Se eu andei à procura de viagens, é provável que a publicidade que me apareça nos próximos dias sejam publicidades de sites de viagens, agências de viagens, etc. Ok? De qualquer forma, em relação às ferramentas de videoconferência em particular, há algo particularmente a ter em conta, é que nós estamos muitas vezes a gravar ou a permitir gravar a imagem dos nossos alunos ali todos ao mesmo tempo. E muitos professores fazem questão que os alunos estejam a mostrar a sua carinha sorridente na sua aula enquanto estão a dar uma aula em direto. Pois, há vários problemas há vários problemas aí. Alguns deles já vamos discutir mais à frente. Mas pronto, nós ao dizermos aos alunos para ligarem a câmara, nós estamos a obrigá-los a mostrar estamos a obrigá-los, por exemplo, a mostrar o interior da casa deles. E pode haver uns que estão na cozinha, pode haver uns que estão na sala, pode haver uns que moram numa casa maior, outros moram numa casa mais pequenina, numa casa mais arrumada, numa casa mais desarrumada, e nós de alguma forma estamos a tentar obrigar os alunos a exporem-se dessa forma. Portanto, primeiro, não o devemos fazer, e quando usamos ferramentas de videoconferência devemos usar com algumas cautelas. Uma alternativa é como estamos aqui a fazer, é fazer um stream em que eu estou em comunicação convosco, vocês têm uma interação limitada comigo e não têm a possibilidade de dar a cara nem dar a voz. De qualquer forma, é uma situação a ter em consideração em nós, por exemplo, com o OBS, gravarmos a nossa aula, os nossos 5 minutos de aula e transmitirmos isso aos alunos. E isso também é uma pergunta que foi feita. Qual é a melhor maneira? Como é que são os tempos? Então, eu vou juntar isso à questão aqui ainda da discussão da videoconferência. Portanto, será a videoconferência um mal necessário? Que cuidados é que devemos ter? Já falei um pouco disto, mas se é um mal necessário, infelizmente sim. Ok? O ideal é nós usarmos o serviço de videoconferência associado aos nossos serviços. Quem tem Office 365 na escola, convém usar o Teams. Quem tem o Google Suite, convém usar o Google Meet. Escolas que não têm nada, depois terão de escolher outra ferramenta qualquer, seja o Zoom, seja o WebEx, seja o Skype. E não se esqueçam que tudo isso são empresas que nos estão a fornecer um serviço gratuito
que no caso de quem tem Office 365 nas escolas ou Google Suite, como é uma versão educação, os nossos alunos estão mais protegidos a se fizermos uma videoconferência através de outro serviço qualquer, mesmo que seja no Skype, que é da Microsoft, nós não estamos tão protegidos como se estivermos dentro do domínio da nossa escola. Não sei se me estou a fazer entender, ok? Se vocês têm um e-mail da vossa escola e vão parar a uma caixa de Gmail ou do Office 365, vocês têm um nível de proteção ligeiramente maior do que quem está do lado de fora. Agora, é um mal necessário, acaba por ser, porque nós queremos manter o contacto com os nossos alunos. Nós, às vezes, precisamos de ouvir as dúvidas deles. E isso é importante. Só que agora, que cuidados? Não devemos usar isto para dar aulas em direto. Eu acho que vocês não vão encontrar, se procurarem, nenhum especialista que diga que dar aulas em direto por videoconferência, como se estivéssemos na escolinha normal, é uma boa ideia. Ninguém vos vai dizer isso. Vão dizer sempre que é uma péssima ideia. O que é que deve ser feito? Isso foi falado também nos outros nos webinars na semana passada, mas o que devemos fazer? Devemos tentar fazer as coisas de uma forma um pouco mais assíncrona, em termos de dar os materiais aos alunos. Por exemplo, os alunos numa sala de aula normal, eu falo durante 10 minutos e eles trabalham durante o resto. Pronto, já para não esquecer do tempo em que eu estou a mandá-los calar e mandar trabalhar e prestem atenção. Mas pronto, idealmente eu falaria durante entre 5 e 10 minutos. Então vamos aproveitar as ferramentas de gravação para fazer isso mesmo. Eu gravar os meus 5 minutos que eles precisam de ouvir, como se eles estivessem a ouvir todos com muita atenção. E eu gravo isso, eu dou-lhes isso, e eles vêm quando quiserem, onde quiserem, e vêm às vezes que quiserem. Eles não vão dizer, professor, pode repetir, eles põem para trás e ouvem outra vez. Se usarmos a videoconferência para dar uma aula, para já temos ali grandes problemas em termos de falha, de voz, falha de imagem, está tudo aos cortes, às vezes falha a nossa vez, parece que estamos a gaguejar. Então acaba por ser uma ferramenta de comunicação pouco eficaz por causa disso. É preferível eu enviar a minha mensagem de uma forma mais limpa e clara através de outros meios mais assíncronos, ok? Ou de stream, como está aqui a acontecer. Espero que me estejam a ouvir bem. Agora, com videoconferência, para que é que a usamos então? Para esclarecimento de dúvidas. Eu dou-vos os materiais, 5 minutos de aula, 10 minutos de aula no máximo, para a tarefa, por exemplo, na minha disciplina, que é uma vez por semana, e eles vão tentar fazer as tarefas. E depois marco uma videoconferência para, no meu caso em particular, eu marco para os alunos que queiram aparecer com dúvidas e para os alunos que se estão a atrasar, para os alunos que não estão a enviar os trabalhos atempadamente ou que eu vejo que estão a ter muitas dificuldades. E em vez de eu ter 30 meninos a olhar para mim de cada vez, eu tenho 5 meninos que precisam realmente da minha ajuda, ok? Os outros 25, eles ouviram a minha aula. Pronto, eu nunca sei se eles estiveram com atenção, mas na videoconferência eu também não sei. Eles podem estar a olhar para o ecrã e estar a jogar. Eles podem desligar a câmara e vocês não vão perder tempo precioso da aula a dizer Joãozinho, liga a câmara. Joãozinho, Paulinho, porquê é que tens a câmara desligada? E depois o Paulinho a tentar ligar o microfone não consegue. Não se consegue explicar, depois escreve por texto e depois perdemos ali montes de tempo com isso. Provavelmente alguns de vocês já tiveram essa experiência com reuniões de professores ou tentativas de aulas com alunos. Não há nenhuma vantagem em darmos uma aula em direto, ok? Há vantagem em mantermos o contacto com os alunos, mas não precisa de ser para lhes darmos a aula tradicional. Agora, que cuidados ter? Preservar a nossa imagem, preservar a imagem dos alunos. Saibam que vocês podem estar a ser gravados, a vossa aula pode estar a ser gravada por qualquer aluno e, portanto, mesmo nós, professores, devemos tentar preservar ao máximo a nossa imagem. Portanto, aqui no meu caso, o meu quadradinho aqui a reduzir para vocês nem sequer perceberem bem que isto que está aqui atrás, na verdade, é o armário do meu quarto e ali ao lado temos a porta da casa de banho, que podia estar aberta ou não, e então eu tento limitar mais o que as outras pessoas veem do meu lado, ok? Portanto, isto é válido tanto para videoconferências como situações deste género, em que temos um controle maior do que é que as outras pessoas veem, ok? Portanto, não tentem forçar os alunos a mostrarem-se
alguns deles têm vergonha, não querem aparecer portanto, e nós não deveríamos obrigá-los a mostrarem-se, ok? Portanto, não é algo que se deva fazer. Agora, aqui a questão é, todos estes LMS, todas estas ferramentas de videoconferência, já agora, uma coisa que eu me estava aqui a esquecer. Agora, o que é que eu posso usar nas ferramentas de videoconferência na prática, além de estar a falar? Uma situação típica é eu poder partilhar o meu ecrã. Eu voltei atrás porque havia dúvidas relacionadas com isto. Eu posso partilhar o que está a passar no meu ecrã utilizando uma ferramenta de videoconferência. Normalmente temos sempre uma opção de partilha em que eu consigo mostrar uma determinada página ou mostrar uma determinada apresentação de PowerPoint e ir mostrando aos alunos. E também há a possibilidade dos próprios alunos mostrarem o que é que está a passar no ecrã deles. Para mim é muito útil eu conseguir explicar a um aluno o que é que ele está a fazer mal, mas eu preciso estar a olhar para o ecrã dele para perceber o que é que se está a passar. Portanto, depois depende da disciplina, obviamente. Bom, e aqui, voltando aqui aos vários sistemas. Existem vários sistemas. Eu não consigo mostrá-los aqui todos, ok? Mas eu depois, no final, já vos vou dar um link onde podem ter informação sobre tudo isto. Eu decidi mostrar-vos, uma vez que acaba por ser o anfitrião, aqui a Leia é o anfitrião aqui do nosso webinar, então mostrar como é que podem usar o LMS da aula digital de uma forma simples, mostrar uma ou outra coisinha apenas, ok? Bom, então vamos mudar aqui vamos mudar de cena no OBS, é o que estamos a fazer, e neste caso eu estou aqui mesmo com uma conta de aluno, em que provavelmente a maioria de vocês, ou se calhar todos, já estiveram na aula digital, já sabem o que é que os alunos podem encontrar. Portanto, os livros da escola, os recursos, as atividades, mas também existe, tanto para nós como para eles, aqui um novo espaço chamado As Minhas Salas. E estas Minhas Salas funciona como um LMS, que vai permitir tudo aquilo que eu disse. Os alunos aqui, e o que eu estou a mostrar aqui, é muito idêntico noutros LMS, ok? É bastante parecido. Portanto, os alunos vão ver aqui os espaços dos seus vários professores. Portanto, é essa a ideia. Neste caso, esta aluna tem apenas aqui um espacinho. Depois, o que é que tem aqui? Na entrada tem aqui uma funcionalidade que é bastante nova. Isto apareceu provavelmente durante esta semana, aqui na aula digital, que é uma ferramenta, que é um mural em que o professor pode comunicar com os alunos através de texto e alguns anexos, sei lá, uma imagem, um vídeo, e os alunos podem comentar o professor e tirar algumas dúvidas. Portanto, estão aqui a ver um exemplo dessa funcionalidade. Por exemplo, a professora diz, vamos experimentar esta nova forma de comunicar, e conseguimos ver aqui os comentários dos alunos, e depois é possível ainda fazer mais comentários. Portanto, esta é a parte da comunicação. Comunicação, como eu disse, de forma assíncrona. Depois temos aqui uma secção de trabalhos, em que permite gerar as atividades em que os alunos poderão enviar um trabalho. Aqui no caso da aula digital, uma funcionalidade que vocês não vão encontrar em mais lado nenhum é a possibilidade de integrarem no enunciado, por exemplo, vamos ver este aqui, Educação Literária aos Piratas, associarem, além de poderem pôr como anexo um ficheiro criado por vocês, uma imagem escolhida por vocês, uma página que vocês encontram, também podemos anexar recursos da aula digital de qualquer um dos nossos livros. Então, quando nós, professor, adicionamos um recurso, temos a possibilidade de ir à procura do recurso da aula digital que precisamos. E não há outra forma. Havia uma dúvida, como é que disponibilizamos os recursos da aula digital numa plataforma externa? Aí não é propriamente possível, nem legal, ok? Portanto, estes recursos acabam por estar apenas na plataforma aula digital, e os alunos precisam de um login e de uma password para entrar, como normalmente fazem para ir ver os manuais. De qualquer forma, é sempre algo útil esse registro deles terem, para consultarem os manuais, principalmente para os alunos que deixaram os manuais no cacifo da escola, que há muitos, e então assim juntamos o útil ao agradável. Temos no mesmo espaço a biblioteca com os livros e um LMS, e bem como as outras atividades que os alunos podem fazer. Então, esta funcionalidade acaba por ser muito útil.
Aqui em termos do aluno, o que é que o aluno consegue ver? Por exemplo, consegue ver que há aqui um trabalho que está concluído e avaliado, 100%. Consegue ver que há um trabalho que o aluno submeteu, mas o professor ainda não avaliou, e consegue ver que há trabalhos ainda por responder. Nos trabalhos por responder, o que é que o aluno faz? O aluno consegue ver a informação da data de entrega, consegue dar aqui uma resposta ao trabalho ou anexar um ficheiro, portanto o próprio aluno pode criar uma apresentação, um documento de texto e enviar para o professor. E depois, quando o aluno envia e quando o professor responde, o aluno depois consegue ver o feedback do professor. Aliás, o professor também consegue ver aquele comentáriozinho do aluno, em que o aluno pode dizer, atenção, que esta parte não está feita, etc. Portanto, aqui estamos a ajudar uns aos outros. Do lado do professor, depois o professor tem a possibilidade de ver os vários trabalhos, depois há vídeos demonstrativos muito rápidos no site da Leia. Portanto, é bastante simples de utilizar. Portanto, em pouco tempo aprende a usar isto. Eu acho que os 2 vídeos têm cerca de, sei lá, se calhar os 2 juntos 5 minutos ou 6. É bastante rápido. Depois aqui a secção de testes, em que podemos criar testes online para os alunos. E mais uma vez, usando os recursos da aula digital, nós podemos selecionar perguntas de outros testes que já existem na aula digital. Há alguns que possam ter sido feitos por nós, ou outras perguntas dos recursos que já existem. E nós podemos selecionar, eu quero esta pergunta desta atividade, eu quero outra pergunta. Então fazemos o nosso próprio teste, em que os alunos depois, no fim de responderem, têm acesso à sua nota e também poderão ver o que é que está certo, o que é que está errado, para poderem melhorar para a próxima vez. Ok, agora, em relação aos restantes LMS, há aqui o problema de cada um destes LMS é um mundo. Mas, se quiserem obter mais ajuda sobre eles, eu venho aqui fazer um bocado de publicidade ao meu blog. Portanto, este é um blog que eu mantenho já há vários anos, em que eu vou criando alguns vídeos para os meus alunos ou os meus formandos sobre várias ferramentas, e agora nestes dias eu tenho publicado mais coisas sobre os vários LMS. Então aqui vocês encontram até mesmo por categorias. Quem quiser saber mais sobre o Google Classroom pode vir aqui, sobre o Teams, sobre o Moodle. Portanto, sobre estes sistemas tem aqui informação. Se procurarem, também tem informação sobre as ferramentas de videoconferência. Por exemplo, quero aprender a usar o Zoom. Pesquisem mesmo aqui, escrevam Zoom e há de aparecer qualquer coisa. Portanto, pronto, aqui está, pensar em Zoom. Se forem a uma destas categorias, eu tenho isto feito de uma forma que seja o mais simples possível para quem nunca usou nada. Então, por exemplo, vamos aqui ao Google Classroom. Eu tenho aqui o Google Classroom, tem alguns vídeos mais recentes, uns vídeos mais antigos. O que vocês podem fazer é procurar os que começam por dizer guia rápido. Depois tem por episódios. Episódio 1, como é que criam a turma. Episódio 2, como é que disponibilizam recursos. 3, como é que organizam o espaço e como é que comunicam. 4, como é que adicionam atividades. Portanto, se vocês são forçados na vossa escola a usar um sistema específico e não sabem muito sobre ele, podem obter aqui alguma informação. Em relação às ferramentas de videoconferência, tudo aquilo de como é que se cria, como é que se convida, como é que se partilha, tudo isso vocês vão encontrar aqui de uma forma relativamente simples. Porque é que eu estou assim a fazer isto desta maneira, em vez de explicar aqui tudo? Obviamente por uma questão de tempo, não é? E também porque seria muito aborrecido estar aqui a falar de ferramentas que depois nem todos precisam. E então assim, vocês conseguem gerir melhor o vosso tempo. E para finalizar, uma pergunta também super frequente. Como é que funciona a questão de internet? Há alunos que têm, há alunos que não têm. Como é que nós fazemos esta gestão? Ok. Aqui há uma dificuldade, obviamente, que estas ferramentas implicam que os alunos as consigam receber normalmente através da internet. No entanto, há mais alunos que têm internet do que as pessoas pensam. Se um pai vos diz assim, nós não temos internet em casa, mas se lhe perguntarem, o seu filho durante este mês viu algum vídeo no YouTube, provavelmente ela vai dizer que sim. Agora, como é que viu? Se viu é porque precisa de internet. Às vezes as pessoas
têm internet no telemóvel e sabem que ela está lá, mas eles, quando falam de não ter internet, falam da internet que têm em casa. E utilizar estas ferramentas, na verdade, vai gastar menos tráfego, vai ser menos exigente para a internet do que é o YouTube. O YouTube provavelmente é uma das ferramentas que exige mais largura de banda. É muito frequente eu ver pais que dizem que não têm internet, mas estão a falar comigo através do WhatsApp, que não há outra forma de falar sem ser com a internet, ok? Então, às vezes o não ter internet não é bem não ter internet, às vezes é não ter um PC com internet. E agora aí, em algumas situações dá para usar o smartphone para usar estes LMS, para fazer algum trabalho simples, obviamente nunca será a mesma coisa. Podem usar o telemóvel também para enviar os trabalhos, tirar uma fotografia à folha, por exemplo, no primeiro ano, o meu filho é do primeiro ano, eu imprimo o trabalho, ele escreve à mão a cópia ou as contas, eu tiro uma fotografia com o telemóvel e envio essa fotografia através do LMS que a escola dos meus filhos usa. Então, no entanto, há sempre alunos que vão ficar de fora, mas aí, pois, as soluções têm que vir de cima de como fazer chegar os conteúdos certos aos nossos alunos, e aí eu não tenho a solução, obviamente. Se quem manda ainda não tem a solução certa, pois eu também não terei. Bom, de qualquer forma, aquela página que eu mostrei chama-se A Pensar Em, portanto tem o endereço www.apensarem.net, também podem procurar diretamente no YouTube, e aí vão encontrar algumas coisas interessantes. Bom, então aqui a hora já está a começar a avançar. Gostaria então de vos agradecer a todos. Peço desculpa por todas as questões que não puderam ser respondidas, algumas porque não era possível, outras porque eu não tenho resposta para elas, e espero que continuem a desfrutar destes webinars. Amanhã eu estarei aqui para mais um, neste caso dedicado a encarregados de educação e também a professores, então talvez a gente nos encontre lá novamente. Então, uma boa tarde a todos e continuem bem.